Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. Que alegria poder estar com vocês em mais um devocional da Palavra de Deus. Hoje temos um tema profundo e muito atual para a vida da juventude cristã. Olha só o tema, meus irmãos: livres, mas não para ser carnais. Mas antes de mergulharmos nesta mensagem, vamos fazer uma breve oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por este novo dia, por este momento diante da tua palavra. Te pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, trazendo clareza, direção e transformação. Livra-nos da carne, guia-nos pelo Espírito Santo e ajuda-nos a viver a verdadeira liberdade em Cristo. Que cada jovem seja tocado agora pelo teu poder e renovado na fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, a nossa leitura do devocional de hoje da classe de jovens está em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, e diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, antes servir-vos uns aos outros pela caridade. Aleluias, glórias a Deus. Meus amados, esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Os Gálatas estavam sendo confundidos por falsos mestres que tentavam colocar sobre eles o peso da lei judaica, como se a salvação dependesse de guardar rituais. Paulo então escreve para reafirmar que fomos chamados à liberdade em Cristo Jesus. Mas logo em seguida, ele dá um alerta poderoso. Essa liberdade não pode ser usada como desculpa para que se viva segundo a carne. Ou seja, Cristo nos libertou do pecado, nos libertou da lei e da condenação. Mas essa liberdade não é um passe livre para vivermos de qualquer jeito. Pelo contrário, é um chamado para vivermos em santidade, servindo uns aos outros em amor. Esse é o contexto da passagem. Paulo nos lembra que a verdadeira liberdade não é libertinagem, mas responsabilidade diante de Deus e do próximo. E aqui está a grande reflexão para nós. Jovens de hoje, ser livre em Cristo significa ter poder de dizer não à carne e sim ao Espírito. A juventude atual ela é bombardeada de todos os lados. A mídia prega um estilo de vida onde ser livre é fazer o que quiser, sem pensar nas consequências. O mundo diz: segue o teu coração, satisfaz os teus desejos, aproveita a vida. Mas a palavra de Deus nos mostra que essa liberdade do mundo não passa de uma escravidão do pecado. Veja, muitos dizem, eu faço o que eu quero, eu sou livre, mas estão presos em vícios, em paixões carnais, em relacionamentos tóxicos, em sentimentos que os destroem. Isso não é liberdade, isso é uma prisão disfarçada. Cristo, porém, nos chama para a verdadeira liberdade. Ele nos libertou do jugo do pecado, da escravidão da carne, para que pudéssemos viver segundo o Espírito. E é aqui que precisamos entender. Ser livre não é ter uma licença para pecar,
mas é ter poder para vencer o pecado. Aleluias! Paulo, ele continua no mesmo capítulo dizendo em Gálatas, capítulo 5, versículo 16: Andai em espírito e não cumpris as concupiscências da carne. Ou seja, a verdadeira vitória contra a carne vem quando andamos cheios do Espírito Santo. Agora eu quero trazer isso para a vida prática do jovem cristão. Talvez você pense, mas ser jovem é difícil. As tentações são muitas, as oportunidades para cair são grandes. É verdade, realmente é verdade. Mas é justamente nessa fase da vida que Deus nos chama para dar o exemplo de pureza, o exemplo de fé, de amor. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Ser livre em Cristo é ter coragem de dizer: eu não vou me contaminar. É ter ousadia para escolher caminhos diferentes do mundo. É decidir esperar no Senhor em todas as áreas, inclusive na vida sentimental. Por exemplo, o mundo diz que ser jovem é experimentar de tudo, inclusive dos prazeres da carne. Mas a Bíblia nos chama à santidade, à pureza, a guardar o corpo como templo do Espírito Santo. O mundo diz que ser livre é falar o que quiser, mas a palavra nos ensina a usar os lábios para edificar, para abençoar e não para ferir. O mundo diz que ser livre é buscar apenas os próprios interesses, mas a palavra nos chama a servir uns aos outros pelo amor. Queridos jovens, precisamos viver essa diferença. Precisamos mostrar ao mundo que a verdadeira liberdade não é ser escravo das paixões carnais, mas é ser livre em Cristo para viver em santidade. E eu quero falar algo profundo. Quando usamos mal a liberdade que Cristo nos deu, acabamos voltando para a escravidão. Paulo mesmo diz em Romanos capítulo 6 e versículo 16, não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se escolhermos vivermos segundo a carne, voltamos a ser escravos do pecado. Mas se escolhermos viver segundo o Espírito, então experimentamos a verdadeira liberdade da justiça de Deus. Glórias a Deus. Agora pense comigo, o que tem controlado a sua vida? A carne ou o Espírito? Você tem usado a liberdade em Cristo para se aproximar mais de Deus ou para se afastar dele? Esse é um momento de reflexão. O Senhor está nos chamando a alinhar a nossa vida com a sua palavra. Ele nos libertou com o preço de sangue, não para voltarmos ao lamaçal do pecado, mas para vivermos como luz do mundo e sal da terra. Quero te dar alguns exemplos práticos de como aplicar essa verdade no dia a dia. Na internet, muitos jovens passam horas em redes sociais. O problema não é a ferramenta em si, mas o que você consome. Ser livre em Cristo significa escolher bem o que você vê, o que ouve, o que compartilha. Não use a sua liberdade para alimentar a carne com conteúdos imorais, mas para edificar a sua fé e testemunhar de Cristo.
Nas amizades, como jovem, você vai receber convites para festas, baladas, ambientes que não agradam a Deus. A liberdade em Cristo te dá autoridade para dizer: eu não preciso disso, porque eu já sou completo em Jesus. Na vida sentimental, o mundo pressiona os jovens a experimentar de tudo antes da hora. Mas quem é livre em Cristo escolhe esperar, escolhe honrar a Deus no namoro e no casamento. Isso é liberdade verdadeira. Nos sonhos e projetos, o mundo prega o egoísmo. Pense só em você. Mas Cristo nos chama a usar os nossos talentos, os nossos dons, a nossa profissão para servir o próximo e glorificar a Deus. Percebe, queridos jovens? Ser livre em Cristo é uma decisão diária. É dizer não para a carne e sim para o espírito. É escolher agradar a Deus mesmo quando isso vai contra a maré do mundo. E deixa eu te dizer uma coisa, vale a pena. A maior alegria não está nas festas do mundo, não está nos prazeres passageiros da carne. A maior alegria está em andar em santidade, sentir a presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo e viver em comunhão com Cristo. Hoje o Senhor está chamando a jovens que não negociam a sua fé, que não vendem a sua santidade, que não trocam a liberdade do Espírito pela escravidão do pecado. Talvez você esteja ouvindo esta palavra e perceba que tem usado mal a liberdade que Cristo lhe deu. Talvez esteja preso em algo que chama de liberdade, mas que na verdade é um laço da carne. Hoje é dia de libertação, hoje é dia de tomar uma decisão de viver no Espírito e não mais na carne. Eu quero aqui agora fazer um apelo ao teu coração. Entregue sua liberdade a Cristo. Peça ao Espírito Santo que Ele guie. Ele é poderoso para te sustentar, para te encher de alegria verdadeira, para te dar forças diante das tentações. Aleluias! Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra que nos lembrou hoje que somos chamados à liberdade, mas não para dar ocasião à carne. Pai querido, olha para cada jovem que está ouvindo esta mensagem. Muitos enfrentam lutas, tentações e pressões, mas nós cremos que o teu poder é maior. Senhor, enche cada coração com o teu Espírito Santo. Dá forças para vencer a carne, para dizer não ao pecado e sim à santidade. Que esses jovens sejam exemplos nessa geração, que vivam a verdadeira liberdade em Cristo e que nunca deixe de enganar, nunca se deixe enganar pela falsa liberdade do mundo. Nós declaramos em nome de Jesus, somos livres, mas livres para viver no Espírito, livres para servir em amor, livres para glorificar ao Senhor. Abençoa cada família, cada sonho, cada projeto desses jovens e que a tua vontade seja feita em tudo. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Aleluias! Glórias a Deus! Meus amados, que palavra tremenda o Senhor nos entregou hoje. Lembre-se sempre, em Cristo somos livres, mas não para ser carnais, somos livres para viver em santidade, cheios do Espírito Santo. Eu quero te convidar a continuar comigo nesta série de devocionais.
O Senhor tem mais mensagens poderosas para a sua vida. Não perca o nosso próximo encontro, porque Deus ainda vai falar muito ao seu coração. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Aleluias.